Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre comunicação assertiva, esse livro da Débora Brum. Eu já tenho feito aulas, cursos e leio livros sobre comunicação há um tempo, é um tema que eu gosto bastante, então eu quero trazer para vocês aqui no canal o que eu achei do livro, se eu acho que vale a pena e quais ensinamentos presentes nele que são interessantes. Começando, a Débora Brum, ela é uma autora que ela tem um grande conhecimento na área de comunicação. Ela tem mestrado, ela tem vários cursos em torno da comunicação. E aqui nesse livro ela vai abordar em 14 capítulos conceitos, dicas e como a gente usa a comunicação para o nosso favor. Então, pessoal, primeiro eu vou falar aqui, sobre quais temas são abordados no livro e depois, no final, eu vou falar se é minha opinião, se eu acho que vale a pena ou não. Começando. Gente, no livro, como eu falei, ela vai falar sobre diversas questões, só que uma das principais que eu achei muito interessante a gente trazer para nossa vida é a questão da voz, como a gente usa a voz a nosso favor. Eu, pelo menos, dando o meu exemplo, eu sempre tenho um grande problema em relação à voz. Não tanto a voz, mas a questão de como falar na respiração. Porque quando eu vou falar em público, eu tenho muita questão de falar bem rápido, sabe? Falar sem pausa, tudo de uma vez. Por quê? Porque eu quero que acabe logo. Então isso acaba prejudicando muito a nossa fala. Talvez você vai falar uma mensagem bacana, você tá falando de um jeito legal. Só que você tá falando tão rápido que a pessoa, o público, não tá conseguindo assimilar tudo que você quer dizer. Então isso é um ponto que ela aborda e dá dicas, até exercícios de como a gente pode falar mais pausadamente, usar a respiração a nosso favor. Isso eu achei muito interessante, assim, eu acho que foi a dica máxima que eu consegui tirar pra mim em relação ao livro, da respiração. Tanto que aqui, nos meus vídeos eu fico vendo muito como eu respiro. Às vezes muito errado, mas enfim. Depois ela vai falar um pouco sobre a linguagem positiva. Como no nosso dia a dia, com pessoas de todo tipo, seja no trabalho, seja em casa, seja no comércio, de como a gente usar uma linguagem positiva. Exemplo, às vezes a nossa frase, ela é uma frase positiva, só que a gente usa uma palavra negativa. Exemplo, eu posso falar assim pra você, sem problemas. A palavra problema, ela remete a uma coisa negativa no nosso cérebro. Então, mesmo que é uma mensagem positiva, o cérebro vai entender como negativa. Então, ao invés de eu falar, sem problemas, eu posso falar, fica tranquilo. Porque tranquilo, o cérebro já remete a algo positivo. Esse tipo de coisa parece pequena, Parece irrelevante. Mas não, se a gente parar para pensar, tem uma grande diferença. Então esse é outro ponto que ela aborda bastante. Uma outra coisa que eu também acho principal, que eu também me incluo nisso, muita gente falha, a maioria é não ouvir atentamente. A maioria das pessoas, quando você está contando algo para ela, ou está pensando nos próprios problemas, ou está pensando para te responder. Não está discutando, está pensando para te responder, para te dar uma resposta. E geralmente essa resposta é negativa, Às vezes a pessoa vai dar uma resposta super agressiva que você nem pediu por ela. Então ela aborda sobre ouvir atentamente, uma escuta ativa, uma escuta com atenção. Ouvir para entender o que aquela pessoa está passando. E já junta muito na empatia, Ouvir atentamente junto com a empatia te torna uma pessoa muito mais agradável. Então, tem também uma frase que eu acabei de me lembrar agora, que não está no livro, mas eu já ouvi em um curso que eu fiz em relação à comunicação, que é assim, seja mais interessado do que interessante. Então, entendeu? Tenha mais interesse na pessoa e não tenha interesse em si mesmo, querer só falar sobre você. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que ajuda muito na nossa comunicação. Tenha interesse no outro e não apenas em si mesmo, Você tá um pouco de tirar o teu ego, Não deixar ele tão acima. É outro ponto que ela aborda. Tem também como a gente pode usar as questões da linguagem corporal, dos gestos, como a gente usa a mão, como a gente para com a mão assim. Ela vai falar sobre isso, também vai dar dicas sobre o assunto. E outro ponto também que é bem relevante é sobre a preparação, como é importante a gente se preparar para tudo na nossa vida, principalmente em questões de falar, Falar com o público. Talvez você vai dar uma palestra, talvez você vai ser uma reunião de trabalho,
Talvez você vai apresentar, sei lá, um seminário na faculdade, na escola. Como é bom se preparar? Conheça o assunto, não decora. Conheça, entenda. Porque às vezes, se você quer decorar, chega na hora de tu fazer a apresentação, vai dar aquele branco. Por que dá aquele branco? Porque você ficou nervoso, está decorando, e aí sumiu da tua cabeça e você não tem mais o que falar, porque tá tudo muito metódico. Agora, quando você entende, o improviso chega para você mais fácil, mais rápido. Então é outra dica que ela vai abordar. Pessoal, aqui foi só alguns aspectos, vai falar de muitas outras coisas também. Porém, agora é sobre a questão do que eu achei no livro. Eu vou dizer a mesma coisa que eu falei nesse livro aqui, que também tem resenha no canal, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Eu acho que são assim, que é um livro muito interessante, que vai falar sobre muita coisa importante. Porém, é como eu disse, né? É um livro, assim, para quem não tem muito conhecimento de comunicação, para quem nunca leu algo sobre o tema e busca melhorar. Mas se você já leu sobre isso, se você já tem um background, né, um conhecimento sobre, vai ser um livro vago, porque vai falar sobre questões para iniciantes. Então vai ser um pouco vago. Agora, se você não conhece nada sobre o tema, sim, vale muito. Eu até estava pensando outro dia, me veio à cabeça, assim, quando eu tava lendo, né, esse outro aqui, Como Convencer Alguém. Como a gente se comunica mal. Aí eu parei pra pensar, né, na semana que eu li, com todo mundo que eu tinha conversado, né, que eu lembrava, com todo mundo que eu tinha conversado na semana. Aí eu fiquei pensando, caramba, como a gente se comunica mal, como todo mundo que eu convivo se comunica mal. E é uma coisa assim, que não é culpa de ninguém, é que às vezes a gente está acostumado a ser assim e não busca melhorar. Eu também já me comuniquei muito mal, não acho eu uma expert em nada, porém, você tendo mais conhecimento, você já está mais atento aos teus gestos, a olhar nos olhos, a sorrir. Então eu acho assim, se você tem um conhecimento sobre isso, é bom você buscar livros um pouco mais aprofundados. Ah não, eu quero começar a me comunicar melhor, quero dicas, quero conceitos. Aí sim, esse livro aqui vai te ajudar bastante sobre isso. Certo, pessoal? Essa aqui foi a minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, por favor, deixa um like aí no canal. E eu volto muito em breve para mais resenhas de livros. Até mais!